ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou em vídeo publicado nas redes sociais do Ministério que o governo planeja lançar 3 novas concessões de ferrovias até o início de 2020, num programa ambicioso mais possível. Para falar sobre este assunto, nós recebemos agora o analista de agronegócio, João Pedro Cotidias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. Realmente, bom, né? O ministro, um poucos dias de trabalho, 20 e poucos dias de trabalho, já está anunciando um assunto extremamente importante para o Brasil, importante para o senhor e para a senhora que produzem no Brasil. Nosso país é um país continental. Você tem muitas áreas de produção que ficam 1.000, 1.500 quilômetros dos portos. É um absurdo a gente usar somente o transporte rodoviário. O transporte rodoviário é o segundo transporte mais caro, aéreo, rodoviário, depois vem ferroviário. Nós precisamos usar cada vez mais as ferrovias. A ferrovia tem condição de fazer um custo menor para levar o produto até o porto de exportação. O ministro falou de 3 coisas básicas. Primeiro, essa ferrovia norte-sul, que começou lá no governo Sarney, maracutaias 1000 houveram na construção dela. O ex-presidente da Valec, o Juquinha, foi preso porque maracutaia na compra de trilhos, etc. Porém, está pronta essa ferrovia. Essa ferrovia tem um problema seríssimo. Primeiro, ela liga a área que vai ser concedida, liga Campinorte em Goiás à Estrela do Oeste em São Paulo. Acontece que ninguém vai carregar de Campinorte para a Estrela do Oeste ou Estrela do Oeste para Campinorte. Não tem, não. Você não tem fluxo de carga. Ela teria que chegar em algum porto. Porém, daí para frente, de Estrela do Oeste até o Porto de Santos, a concessão é da Rumo. De Campinorte, lá para cima, até chegar ao porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, é da Vale. Ou seja, tem que haver um equacionamento nesse aspecto de direito de passagem. Ou seja, essas empresas elas têm que ter condições de chegar até os portos, porque a carga com destino final, com certeza, na sua grande maioria, será destinada à exportação, seja por São Luís, seja por Santos. Essa é uma ferrovia que vai fazer uma espinha dorsal do Brasil. Pode ser que ela funcionando, ela passe a ser um instrumento muito importante para que você consiga chegar com o seu produto, seja soja, seja milho, seja contêineres com carne, etc., até um porto a um custo razoável. A outra ferrovia é que essa pode, como ele falou no vídeo, pode provocar uma revolução. É a questão da Ferrogrão. Ela sairia de Sinop, no Mato Grosso, norte de Mato Grosso, iria até Miritituba, no Pará. Lá já tem uma estrutura montada de terminais hidroviários no rio Tapajós. Com esses terminais, você tem condição de carregar, levar o grão, seja soja, seja milho, seja qualquer outro produto, e levar até os portos do Pará, Barcarena, Santarém, ou no caso de Itacoatiara, no Rio Amazonas, e transferir para navios oceânicos. Essa ferrovia, ela iria ser feita ao longo da BR-163, da área de domínio da BR-163. E essa seria a primeira ferrovia projetada, construída, operada pela iniciativa privada. Nós entrevistamos aqui no canal do Boi, há tempos atrás, o presidente da ProSoja em Mato Grosso. E ele comentava o seguinte: olha, nós estamos levando para discutir com os produtores, ou seja, fazer com que eles parem, não pensem apenas da porteira para dentro, porteira para fora. Isso é fundamental para manter a sustentabilidade econômica do produtor do Mato Grosso. Ele tem que ter uma maneira mais barata para levar até um terminal, seja terminal hidroviário, e daí, por sua vez, levar até o porto os seus produtos. O Mato Grosso depende da exportação, ele não tem consumo para 55 milhões de toneladas que ele produz de grãos nesse momento. Então, ele tem que jogar para exportar. E a ferrovia passa a ser importante. Essa ferrovia, há recursos no mercado internacional, há empresas dispostas a investir, as trade querem investir, ou seja, é um cenário perfeito, uma tempestade perfeita, ou seja, tem condição de sair, e ela saindo, ela tem um papel fundamental na economia do Mato Grosso e na economia brasileira. A outra ferrovia é ligando o Caetité, da Bahia, até o Porto Ilhéus. Regionalmente tem um papel também importante. Esse momento, quando as 3 ferrovias vão ser colocadas em licitação, tem um outro fator também extremamente importante, que são as concessões que vão vencer a partir de 2024, 2025. As atuais concessionárias se propõem
ao invés de pagar uma outorga para o governo, dinheiro que vai cair na vala comum do Fundo do Tesouro Nacional para pagar mordomias, pagar aposentadorias milionárias no Judiciário, no Legislativo, etc., ao invés de pagar outorga, ela se propõe a construir trechos ferroviários. Por exemplo, São Paulo, nós temos é um absurdo pensar que numa capital, numa megalópole como São Paulo, os trens de carga passam por dentro da cidade. É igual Jabuticaba, só tem no Brasil. Lá acontece isso. Ou seja, teria que ser feito um ferroanel saindo de algum ponto em Campinas, algum outro local, e indo diretamente ao Porto de Santos, sem passar pela capital paulista. Isso é um absurdo. Esse ferroanel fala-se, entra governo, sai governo e não acontece nada. Se uma empresa, tipo MRS, uma outra qualquer, for prorrogado a concessão dela por mais 15, mais 20 anos, ela tem fôlego financeiro para fazer isso. E isso ajudaria a todo o sistema ferroviário brasileiro, desafogaria, aumentaria o fluxo de carga, o número de comboios descendo e subindo a serra. Não é só lá, em vários pontos do Brasil você tem obras que teriam que ser feitas nisso. A hora que for prorrogada a concessão, mais investimentos serão feitos, principalmente chegando aos portos, porque hoje o gargalo não é só pegar da zona produtora e levar até o porto, é chegar no porto. Esse é um problema sério. Então, investimentos poderiam ser feitos. É muito importante essa filosofia nova do governo, ou seja, não é que ela vai provocar uma concessão, vai prorrogar a concessão em troca de obras que poderão ajudar o sistema como um todo. O Brasil tem que acordar que nós precisamos melhorar o nosso fluxo de carga. Caso contrário, o senhor e a senhora perdem 2, 3, 4 reais por saco de milho, 5, 6 reais por saco de soja, em função do elevado custo para levar até o porto. Pior do que isso, muitas vezes tranca, você não tem condição de dar vazão ao fluxo tão grande de carga que precisa chegar nos portos e para o caminhão não tem condições de atender isso a tempo hábil. Esse é um momento importante para o Brasil, é um momento importante para a economia brasileira. Se nós quisermos reativar a economia, o Brasil sair daquela recessão desgraçada que foi os governos Lula-petismo e entrar num novo modelo que gera emprego, que aumenta a renda, que melhora a situação econômica do brasileiro como um todo, passa pela mudança de modais de transporte. A ferrovia tem um papel fundamental numa reativação da economia brasileira.